aí, pessoal, questão de número 21 do capítulo 16 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos aqui agora diversos itens para resolvermos, né? Vai da letra A até a letra I, né? Tendo aqui por base esse gráfico aqui do deslocamento de uma onda, né? Então, nós temos tanto o movimento transversal dela em Y, quanto o seu deslocamento de propagação em X. E aí, o enunciado já nos diz o seguinte: uma onda transversal senoidal se propaga em uma corda no sentido negativo de um eixo X. Opa, então é no sentido negativo. Então, em vez de ela ir para esta direção, né, para a direita do seu vídeo, ela está indo para a esquerda do seu vídeo, né, ou seja, indo em direção à nossa origem. A figura mostra um gráfico do deslocamento em função da posição no instante t igual a zero. A escala do eixo y é definida por ys igual a 4 cm e a tensão da corda é de 3,6 newtons e a massa específica linear é de 25 gramas por metro. Letra A, determine a amplitude dessa onda. Bom, para determinar a amplitude, a gente não precisa calcular, né? Porque a amplitude, né? Você tem aqui ó, o ponto do pico da onda e o vale, não é? Então, divide isso pela metade, né? Então, esse nosso eixo aqui, x, é que corta a nossa onda aqui, né? Podemos dizer assim no gráfico, né? Então, ela vai da origem até o pico ou da origem até o vale. E como o nosso ys está na unidade de 4 centímetros, né? Então, menos S aqui é menos 4 centímetros. Isso significa, então, que cada degradação aqui, ó, no eixo horizontal, vale uma unidade, né? Ou seja, 1 centímetro. Então, o nosso pico aqui ó, é de 5 centímetros. Né? Se você contar aqui a partir do eixo X, né? Aqui, ó, na horizontal, né? Segue aqui o pontinho vermelho. Então, nós temos ó, 1, 2, 3, 4 centímetros. 5 centímetros, que é o ponto mais alto, ou menos 5 centímetros, que é o ponto mais baixo aqui. Então, essa é a nossa resposta, 5 centímetros. Na letra B, ele pede o seguinte, o comprimento da onda. Aqui, quando eu montei o gráfico, eu não fiz tão perfeito assim, mas se você observar bem, é que era para estar bem simétricozinho, tá? Mas, por exemplo, o ponto aqui, ó, pega aqui o eixo Y, né? Então, veja o ponto de onde ele parte ele. Né? Então, tá aqui, do YS, né? Aqui, ó, com a altura de 4 centímetros. Então, esse ponto aqui que está cruzando aqui, ó, no eixo dos 4 centímetros, é para estar cruzando aqui, ó, onde está esse ponto vermelho aqui, tá? Então, foi um erro na tentativa de construir o gráfico, tá? Mas o gráfico, a nossa onda corta aqui, ó, no número 4. Ou seja, deste ponto até esse ponto que tem o mesmo nível de altura de novo é 40 centímetros, né? Então, esse é o comprimento de onda. Né? Então, o comprimento da onda é de 40 centímetros, só olhando no gráfico. Então, essa é a nossa resposta. Na letra C, ele pede a velocidade da onda. Então, vamos calcular a velocidade da onda, né? Eu acho que é a velocidade de propagação. Acredito que seja isso. A velocidade de propagação. Então, vamos lá. Tem diversas formas de podermos calcular essa velocidade. Porém, vamos seguir a forma mais fácil, né, para a gente de resolvê-la, que é pegando na definição da raiz da razão entre a tensão e a densidade da corda. Então, a velocidade de propagação da onda em uma corda pode ser definida dessa forma aqui, né, como a gente já viu anteriormente. Por que essa aqui a gente usa isso aqui? Porque a gente tem os valores, né, que resolvem, né? Outras formas de resolver, talvez nos faltaria informações. Então, você tem ali 3,6 newtons e a densidade, que é 25 gramas por centímetro. Vamos transformar isso para as mesmas unidades de medida, né? Botar para quilos por metro, na verdade. Então, vai ficar raiz de 3,6, que é a densidade, que é a tensão na corda, sobre a densidade, que é 0,025 kg por metro, né? Convertendo os 25 gramas por quilo, o que nos dá uma velocidade de propagação de 12 metros por segundo. Então, a nossa onda se propaga para a esquerda a uma velocidade de 12 metros por segundo. Na letra D, ele pede o período. O período a gente pode descrever por essa expressão aqui. Né? É que, pronto, por exemplo, a gente poderia tentar resolver por essa aqui, mas nos falta informação. Então, nós temos aqui o comprimento da onda, que a gente conhece, e a frequência
de oscilação que a gente não conhece, mas a gente quer o período. E o período é 1 sobre t, né? A nossa frequência é 1 sobre t, então a gente substitui ali. Então vai ficar lambda sobre t. Isola o nosso período, que fica lambda sobre v. Como a gente já sabe, o lambda, que é 40 centímetros, ou 0,4 metros, e o nosso v, a gente acabou de calcular na letra C, que é 12 metros por segundo. Então, 0,4 sobre 12, que vai dar 0,033 segundos, ou se você preferir, 3,3 vezes 10 a menos 2 segundos. Na letra E, ele pede, determine a velocidade transversal máxima de uma partícula da corda. Ou seja, pegando um ponto qualquer aqui do nosso gráfico, e calcular o qual é a velocidade que a partícula se move na horizontal, né, no eixo, ou perdão, na vertical, né, no nosso eixo y, né? Porque lembre-se que a onda se propaga, então um ponto fixo aqui, sem ele se mover no eixo x, vai apenas subir e descer conforme a corda passa, né, a onda passa. Né? Para visualizar essa ilustração, veja a questão do número 3 desse mesmo capítulo. Então queremos essa velocidade. Para isso, vamos pegar a nossa função, né, que está ali em termos do deslocamento, e derivá-la parcialmente em relação ao tempo. Porque a derivada, né, do deslocamento em função do tempo nos dá o quê? A velocidade. Então, dada aqui por u, né, que é a velocidade transversal da nossa onda. Então, a gente deriva tudo isso aqui. O que nos vai dar aqui a ômega y, né, porque você é regra da cadeia, né, deriva aqui o de dentro, em relação a t, então esse termo aqui, kx, é constante e o φ é constante, então dá zero. E a derivada de ômega t em relação a t é simplesmente ômega. E aí, derivada do seno é cosseno. Então, repete tudo isso aqui. Como a gente quer para a velocidade máxima, isso ocorre quando esse ponto se encontra na posição de amplitude máxima da nossa onda. Ou seja, ou ele está aqui no pico, né? Ou está aqui no vale. Quando isso acontece, a nossa fase do movimento é zero, né? Quando se encontra no seu valor máximo. Então, φ é máximo. E a gente está aqui usando esses conceitos para um instante de tempo t igual a zero. E para facilitar ainda mais a nossa vida, podemos considerar como esse pico passando no ponto de origem do eixo x, que aí a gente pode considerar também como x sendo igual a zero, que aí a gente não precisa se preocupar com o termo kx. Então, vai-se embora e vai-se embora. Então, ficando somente ômega y, que é a amplitude da nossa onda. E ômega é o que? É a frequência angular. Onde a frequência angular pode ser escrita como sendo 2πf ou 2π sobre t, né? Que t a gente conhece, né? F a gente não conhece. Então, podemos escrever dessa forma. Então, nós temos aí o nosso ômega, que é 2π sobre t, vezes o nosso y. Conhecemos todos os valores. Conhecemos y, conhecemos t. Né? Y a gente definiu na letra A e t a gente definiu na letra D. Então, fica aí 2π vezes 0,05 centímetros, né, que é a amplitude da nossa onda, sobre o período de oscilação, que é 0,033 segundos. Então, resolvendo essa expressão, nós temos então que a velocidade máxima transversal da nossa onda, ou seja, de um ponto fixado da nossa onda, observando o movimento dela apenas no eixo y, é de 9,5 metros por segundo. Agora vamos para a nossa letra F, que pede o seguinte. Se a onda é da forma tal, né, isso vale para todos os enunciados, né, todos os termos ali, determine K, na letra G determine ômega, na letra H determine φ, e na letra I o sinal que precede o nosso ômega. Eu acho que nessa tela aqui não vai caber, a gente vai partir para a próxima. Então, vou dar um clique, vou calar um pouquinho e dar um clique aqui, porque quando eu dou um clique, corta minha voz. Dito e feito, vamos para a próxima tela e vamos determinar o nosso K. K é o número de ondas, que é definido por essa expressão aqui, 2π sobre lambda, né? Simplesinho. Veja que os enunciados não são difíceis. Então, o grau de dificuldade aqui está pelo trabalho que essa questão impõe, né? Que ela pede muita coisa, né? Da letra A até a letra I. Então, você tem que analisar um monte de coisa aqui.
Lambda a gente conhece, então substitui 2π sobre 0,4, né, que é o comprimento da onda, que é 40 centímetros. Resolve, então nós temos aí que o número de ondas é de 15,7 metros a menos 1. No rádio vai estar arredondado para 16, né, fechadinho. Na letra G ele pede o nosso ômega. Ômega a gente já pode, meio que quase que definiu na letra anterior, né? Basta apenas pegar aqui 2π sobre o período, né? E o período a gente conhece, 0,33. Então resolve esse quociente que vai dar 190,4 radianos por segundo. Então tá aí a nossa velocidade angular ou frequência angular. Aí na letra H ele pede o nosso φ. Bom, vamos resolver agora o nosso φ. Pegando esse ponto aqui, ó, veja aqui ó, no ponto YS, né, aqui ó, tá piscando ali, a posição de um ponto fixo, naquela posição com esta configuração da nossa onda, né, a gente pode determinar a posição transversal da nossa partícula. Isto vai ser relevante porque quando a gente pegar a nossa expressão, aquele ponto ali define um x igual a zero. Né? Veja que o ponto está somente no eixo y, né? E no eixo x é a posição zero. Então, temos zero aqui. Tudo isso aqui está acontecendo no instante de tempo t igual a zero. Então, t também vai ser zero. Então, temos y de 0, 0. Y de 0, 0 é quem? É 4 centímetros, né? Que lembre-se que esse ponto aqui, né, que marca o YS, vale 4 centímetros. Então, podemos reorganizar essa expressão dessa forma aqui. Ó. Então, nosso y de 0, 0 vai ser o y máximo, que a gente já sabe quem é, que é 5 centímetros, ou 0,05 metros. Seno de K, K a gente já sabe, né? 15,7. O nosso x, que a gente sabe que é 0, né? Que nesta posição ele é 0, então 15,7 vezes 0. Mais a frequência angular, que a gente definiu na letra G, 140,4 radianos por segundo, no instante de tempo t igual a zero. Né? Lembre-se que no enunciado está dizendo que isso é para t igual a zero. Então, t aqui igual a zero, mais o nosso φ. Então, veja que esse termo aqui dá zero, esse termo aqui dá zero, e esse y aqui, né, é quem? É 4 centímetros, né, que é a posição que ele se encontra aqui, ó, no ponto vermelho piscando no nosso gráfico. Então, reescreve todo mundo. Então, nós temos 0,04 metros, né, que é os nossos 4 centímetros, igual a 0,05 metros, que é os nossos 5 centímetros, né, do y máximo, seno de φ, né, que é o que sobrou, né, porque aqui vai dar 0 mais φ, está simplesmente φ. Então, vamos isolar o nosso φ. Isolando o nosso φ, vamos ter então, né, que vai ser, né, esse cara que está multiplicando, passa a dividir, então fica 0,04 sobre 0,05. E o seno a gente passa como sendo o arco seno, ou o seno a menos 1. Então, φ vai ser igual ao arco-seno de 0,04 sobre 0,05, o que nos dá aí 0,927 radianos, ou 0,93 radianos, se você preferir. E o sinal que precede o nosso ômega? Bom, no nosso enunciado é dito que a onda está se locomovendo no sentido negativo do eixo x. E como o nosso sinal aqui naturalmente é negativo, né? Eu coloquei mais aqui, era para ter colocado mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas como o nosso sinal naturalmente aqui é negativo, porém o deslocamento já é no sentido negativo, o que implica que a nossa velocidade angular, na verdade, se for colocar em termos de referencial, é menos 190,4 radianos por segundo. Então, nós teríamos menos com menos, que dá mais. Então, o sinal que precede vai ser um sinal de mais aqui, ó, escrevendo a nossa expressão. Né? Vamos ter uma função aqui de y, que dá a amplitude, seno do número de ondas vezes x, né, para qualquer posição de x, mais 190,4 Hz, né, que é negativo, e o valor já é negativo por causa que a onda se locomove no sentido negativo do x. Então, fica menos com menos, mais aqui. Vezes t, né, para qualquer t aqui que queira. Mais a fase do nosso movimento, que é 0,927. Então, como x, quer dizer, como o deslocamento é em x negativo,
logo o sinal que antecede o nosso ômega é positivo. Muito bem, pessoal, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre, aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.